Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda os bezerrinhas, oquinhas. Ah, vocês já estão aí! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira. Eu estava aqui regando as nossas plantinhas do nosso mundo das plantas. Hoje é dia 10 de agosto. E como vocês já sabem, agosto é o mês 8. Então vamos lá começar as nossas atividades na página 16. A página 16 é o quiz das plantas. Então vocês vão responder com joinha para cima se sim ou joinha para baixo se não. Mas prestem atenção durante a aula que eu vou responder cada pergunta para te ajudar a pintar com like ou com dislike, tá bom? Então vamos começar na pergunta número 1. A pergunta número 1 é: as plantas brincam? E aí, você acha que as plantas brincam? Não, as plantas não brincam com os seres humanos ou com os animais. Olha só, se eu colocar uma bola aqui perto da planta, ela não vai brincar de bola, né? Então as plantas não brincam, certo? Você vai pintar o like para baixo de vermelho. Agora a pergunta número 2. As plantas correm? Você já viu as plantas correndo por aí? Eu nunca vi, sabe por quê? Porque as plantas não correm. Mas algumas espécies, quando crescem, podem se rastejar. Elas se movimentam. Tem algumas plantas que elas grudam na parede, vão se movimentando, mas elas não correm igual as pessoas e os seres humanos, assim, ó, com as pernas, elas não correm. Opa! Então, você vai pintar também o like vermelho para baixo. As plantas não correm. Número 3. Você acha que as plantas são vivas? Sim, like para cima. As plantas são vivas, são iguais os seres humanos. Olha só, nós seres humanos nascemos, crescemos, temos os nossos filhos, que chama de reprodução, e depois nós morremos. Algumas pessoas não têm filhos, mas faz parte da nossa evolução. Nascer, crescer, reproduzir e depois morrer. E com as plantas acontece a mesma coisa. A gente planta a sementinha, a plantinha nasce, a plantinha cresce, a plantinha tem outras plantinhas e depois a plantinha morre. E é por isso que a plantinha também é um ser vivo. Os animais também são seres vivos. E a gente vai trabalhar bastante sobre os seres vivos durante esse livro aqui. Olha só, na pergunta número 3, você vai pintar o like para cima de vermelho, porque sim, as plantas são seres vivos. Agora, a pergunta número 4. Há plantas que vivem mais do que os seres humanos? Você acha que existe planta que dura mais tempo do que os seres humanos? Sim, like verde para cima. A árvore que vive muito mais tempo que os seres humanos. Mas também existem plantas que duram só alguns dias. Mas existem árvores que podem durar anos, que podem durar séculos. Isso mesmo, existem árvores com mais de 100 anos. Sim, então, na pergunta número 4, like verde para cima. As plantas, algumas plantas podem durar mais tempo de vida do que os seres humanos. Agora vamos para a pergunta número 5. Você acha que as plantas se alimentam? Ei, plantinha, você gosta de comer? Ei, você come? Você se alimenta? Será que se eu der um hambúrguer para a plantinha, ela vai comer? Olha só, as plantas, elas se alimentam. Sabe do que as plantas se alimentam? Da luz. A luz, que é a planta, que é o alimento para a planta crescer. Por isso que as plantinhas precisam de luz e também de água. Este é o alimento das plantas, luz e água. É isso que elas precisam para crescer. Olha que legal! Então, você vai pintar o like verde para cima na pergunta número 5. Pergunta número 6. E aí,
plantas respiram? Será? Sim, as plantas respiram. Olha só, se você olhar algumas folhinhas das plantas, elas têm alguns risquinhos assim, porque as plantas respiram através das folhas. As folhas é por onde a planta respira. Olha que legal, não é mesmo? Você não sabia que a planta respirava, né? E olha só, quando a planta respira, ela absorve o oxigênio e solta o gás carbônico. Algumas mamães vão ficar em dúvida. Ah, não é o contrário, tia Joyce? Não, não é o contrário. Mas a gente vai entender depois no nosso material aqui, tá bom? Então, as plantas respiram pelas folhas. Pinta na pergunta número 6, o like verde para cima. Pergunta número 7. Você acha que as plantas crescem? Já respondi, hein? Sim, as plantas crescem se elas estiverem em um lugar favorável. Elas nunca param de crescer. Caso não seja favorável, elas param de crescer. Ou seja, para que as plantas cresçam, elas precisam estar em um ambiente que bata a luz, que é o alimento dela, para ela poder crescer. A gente não cresce e fica forte quando a gente se alimenta? A planta também. Se ela tiver luz e água, que é o ambiente favorável para as plantas, sim, elas crescem muito, certo? Então, na pergunta número 7, like verde para cima também. Pergunta número 8. As plantas vêm de uma semente? Sim, para as plantas nascerem, você precisa plantar uma sementinha nela, não é? Olha só. Mesmo que você pegue uma planta que já é uma muda, assim, por exemplo, uma planta que é pequenininha, uma mudinha, assim, ela foi uma semente um dia. Então, todas as plantas vêm de alguma semente, tá bom? A não ser a banana. Vou colocar um vídeo aqui para vocês verem como é que nasce a bananeira, aquela árvore que dá o fruto da banana. E aí vocês vão descobrir por que a banana não vem de uma semente, certo? Então vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número 9. Você acha que existem plantas que comem insetos? Sim, existem plantas que comem insetos. São as plantas carnívoras. Olha só, a tia Vanessa, sabe a professora de inglês? O marido dela é apaixonado por plantas carnívoras e tem um monte de plantas carnívoras na casa dela. Eu vou pedir para ela fazer um vídeo e mandar para vocês verem as plantas carnívoras que tem na casa dela. E essas plantas carnívoras, elas comem insetos. Esse é o alimento das plantas carnívoras. Mas elas não comem pessoas, viu? Elas só comem insetos. E aí eu vou mostrar para vocês, vou pedir para a Titia fazer um vídeo e mostrar para vocês as plantas carnívoras. Então, like para cima. E por último, podemos viver sem as plantas? Não, nós não podemos viver sem as plantas. Porque se não existissem as plantas, não existiria o oxigênio, este ar que a gente respira. A gente precisa das plantas para respirar, certo? Então, se não existissem as plantas, não existiriam os seres humanos. Então, você vai pintar agora o like vermelho para baixo, porque as pessoas não existiriam se não tivessem as plantas. Ah, e também as plantas são muito importantes, né? Porque são das plantas que nascem as frutas. Das plantas também são feitos alguns móveis, das madeiras das plantas, algumas roupas de algodão. O algodão é uma planta e dessa planta se faz algumas roupas. Os lápis são feitos das plantas, da madeira da árvore. O papel é feito da planta, da árvore. Os alimentos dos animais. Então, as plantas são a base da cadeia alimentar. A gente precisa muito das plantas para sobreviver, certo? Então, assim, a gente termina o nosso quiz das plantas cheio de aprendizado. Terminamos assim a página 16. Beijo e até a próxima.